Fala pessoal, voltando aqui com a nossa aula de segurança. E aí, dando continuidade às NRs, eu destaquei, já comentei as 36 com vocês, e aí destaquei 5. Na verdade eu destaquei 6, mais uma eu nem tratei aqui, que é a 18. Vou tratar com vocês bem específico ela, porque é mais voltado para a atividade de vocês. A NR5, vou só comentar aqui rapidinho para que vocês possam entender. São alguns NRs que estão inseridas sempre no mercado de trabalho. E aí provavelmente vocês terão contato com elas. E aí para que vocês tenham ciência do que é e do que ser cobrado. A NR5, ela é CIPA, Comissão Interna em Prevenção e Acidente do Trabalho. E essa NR, ela vem para deixar um representante dentro da empresa de vocês, né, voltado para prevenção e acidente. Né. O intuito dela é esse, deixar no mínimo, na verdade, um representante. Essa comissão interna de prevenção e acidente, ela é formada por representantes do empregado ou do empregador, onde diante de uma determinada quantidade de funcionários, na verdade a partir de 20 funcionários já tem que ter um designado, que é um representante, e aí diante de uma determinada quantidade de funcionários é feito todo um processo eleitoral. Por quê? Porque os representantes do empregador, eles são indicados, né? O representante do empresário, do empregador, ele é indicado. O próprio diretor, o próprio gerente, o próprio proprietário, ele vai escolher uma quantidade X de funcionários para que seja representante deles na Comissão Interna de Prevenção e Acidente. Essa comissão, ela é formada conforme um dimensionamento do anexo que existe dentro da NR. Para em consideração o KNAI, o KNAI da atividade da empresa, e aí dentro do KNAI, ela vê em que grupo a empresa se enquadra, e vai ver também quantos representantes precisa ter daquela empresa, baseado na quantidade de funcionários que lá tem. Entendeu? E aí o representante do empregador, ele é através de indicação, e o do empregado ele é através de um processo eleitoral. Onde existem alguns prazos também, eu vou tratar aqui bem não tão específico para vocês, bem resumido. No prazo de 60 dias a gente tem que abrir o edital da CIPA, o edital de inscrição. Com 55 dias, isso para o término do mandato. Com 55 dias para o término do mandato, a gente precisa comunicar ao sindicato da categoria, que existe um processo um processo eleitoral de CIPA, Comissão Interna de Prevenção e Acidente, aberto. E aí esse processo, após ser comunicado 55 dias, faltando uma determinada quantidade de dias para finalizar o mandato em curso, a gente tem que abrir inscrição, abrir inscrições para a CIPA, as pessoas que pretendem concorrer ao cargo, se candidatarem. E aí, neste meio tempo, antes disso, na verdade, a gente monta a comissão eleitoral, são pessoas que vão tocar esse processo, Finalizou a inscrição da CIPA, a gente encerra com, acho que 15 dias, não me recordo agora de memória, 15 dias para o término. Aí a gente inicia as votações. E aí, baseado naquele dimensionamento, a mesma quantidade de representante do empregado vai ser a mesma quantidade de representante do empregador, e vai ser dividida em titulares e suplentes. Por exemplo, se eu preciso de 4 titulares, eu terei que colocar também 4 suplentes. Eu tenho que ter no mínimo ali 8 participantes, no mínimo. 8 pessoas para concorrer. E aí abrir esse processo, fez todo o processo eleitoral, já tem as pessoas que foram eleitas, já tem os indicados pelo empregador, montei a minha CIPA. Eu vou oferecer um treinamento de CIPA com carga horária mínima de 20 horas para esses funcionários, onde a gente vai tratar algumas coisas relacionadas à segurança. A gente vai dizer o que é que compete à CIPA, o que compete a cada funcionário que eu diga assim, diante dos cargos, dentro da comissão interna, onde a gente vai ter que escolher um presidente,
o vice-presidente geralmente é o mais votado, né? O presidente ele vai ser representante do empregador, o vice-presidente vai ser o representante do empregado, e a gente também escolhe uma pessoa para ser o secretário, né? É aquela pessoa que vai estar redigindo as atas. Que atas? Após o treinamento de 20 horas, nesse treinamento de 20 horas, a gente apresenta toda a NR5 para a comissão, e aí também a gente faz um levantamento dos riscos que estão expostos, a gente pode fazer um mapa de risco daquele local, coisas voltadas para a segurança interna mesmo, nada fora da empresa, tudo interno. E aí, pessoal, deixa eu lembrar aqui o que eu tenho comentado com vocês nesse instante para ser batido agora. Beleza, vamos dar continuidade. Se eu lembrar, eu falo novamente. E aí a gente, sim, do secretário, né, da CIPA, que ele ia redigir as atas. E aí nesse treinamento a gente vê que mensalmente terá uma reunião ordinária, totalizando 12 reuniões no ano. Totalizando 12 reuniões no ano. Caso aconteça alguma situação na empresa de grave e iminente risco, a CIPA pode comunicar e solicitar, com prazo de 48 horas, uma reunião extraordinária para tratar aquele caso específico. Entenderam? Então, são esses dois tipos de reunião que existem. A ordinária, que é mensalmente, uma vez a cada mês, e a extraordinária, que é sempre que ocorrer alguma situação de grave e iminente risco dentro da empresa. E aí, pessoal, essas reuniões, o secretário vai estar redigindo a ata, onde os presentes vão estar assinando essa ata e guardando essa documentação onde eventuais fiscalizações possam vir a solicitar as atas de reunião da CIPA. Quando não se enquadra a empresa no quadro de funcionários para fazer um dimensionamento, então a empresa escolhe uma pessoa para que ele seja o representante, né? E aí essa pessoa ela vai ser o representante, um designado que vai tomar de conta de toda a Comissão Interna de Prevenção e Acidente. Um detalhe, pessoal, é que essas pessoas que são eleitas pelo empregado, eles têm estabilidade de 2 anos. Essas pessoas têm estabilidade de 2 anos, né? 1 ano do mandato por mais 1 ano. É bom porque dá voz e vez ao representante, e é ruim porque muitas pessoas só se candidatam para ganhar estabilidade e aí não estão nem aí para o papel do cipeiro. A verdade é essa. Beleza? Então essa é a NR5. Dei uma resumida nela para que vocês pudessem entender melhor com relação a isso aí. As outras é bem mais fácil também de entender. Que NR6 é equipamento de proteção individual, EPI, o famoso EPI e também EPC, que é o equipamento de proteção coletivo. Esse equipamento de proteção individual e o coletivo, ele deve ser utilizado para diminuir o risco naquela região, naquela situação, no local de trabalho. Primeiramente, a gente tem que utilizar o EPC, equipamento de proteção coletiva, a gente vai priorizar ele. Caso não tenha como, caso não seja possível, aí sim a gente vem com o segundo passo, que é o EPI, o equipamento de proteção individual, né? E aí esse segundo passo a gente só vai utilizar realmente se não tiver como utilizar o primeiro, que é o coletivo. Infelizmente, muitas empresas por aí estão alterando essa ordem, né? Estão alterando essa ordem, porque é mais fácil aplicar o equipamento de proteção individual. Então, se é mais fácil aplicar um equipamento de proteção individual, por que eu vou estar perdendo tempo com um equipamento de proteção coletiva? Mas a norma diz ao contrário. Esse equipamento de proteção individual vai ser um abafador, um plug protetor auricular, um abafador tipo concha, vai ser uma bota, e aí com biqueira de aço, biqueira de PVC, vai depender para onde tu aplicar naquela bota. Vai ser uma luva de vaqueta, uma luva de raspa de couro, vai ser um óculos de proteção, vai ser um fardamento, um avental. Então tudo isso vai se enquadrar como EPI, desde que ele tenha CA, que é o certificado de aprovação. Esse CA é que garante que meu EPI seja
adequado ao risco e que vá resolver a situação. Esse CA, que é o certificado de aprovação, ele é quem, é como se fosse um Inmetro. Ele é quem garante o meu EPI, né? Esse EPI, pessoal, ele tem uma validade. E aí é justamente o tempo em que o certificado de aprovação está ativo. Enquanto o certificado de aprovação estiver ativo, geralmente 4, 5 anos, né, geralmente. Então, enquanto ele estiver ativo, o meu EPI está ok. Ou a partir do momento em que o meu EPI foi utilizado e aí terminou sendo danificado, né? E aí a gente tem que substituir. Como eu falei para vocês na aula anterior, essa NR6 ela traz as obrigações de empregado e do empregador. E aí o empregado não fazendo a utilização dos EPIs, o empregador conseguindo comprovar a desídia, que é o nem aí para nada, praticamente isso, ele pode aplicar até uma justa causa no empregado, para que ele possa vir a fazer a utilização deste equipamento de proteção individual. A partir do momento que eu forneço um equipamento de proteção individual para o meu funcionário, eu tenho que preencher a ficha de EPI. E aquela ficha de EPI é dando ciência que ele recebeu, orientando a forma de utilizar aquele EPI, né? E aí a gente pode até oferecer também um treinamento relacionado a isso. E outra coisa importante, pessoal, também é a guarda e a conservação, que é a obrigação do empregado, não é a obrigação do empregador. Então, mesmo que o EPI seja furtado, a obrigação é do empregado, a guarda e a conservação. A empresa, se quiser efetuar o desconto daquele EPI do funcionário, ela pode. Porém, eu já vi algumas complicações relacionadas a isso daí. Tem um treinamento de EPI, outra coisa também, o próprio nome já diz, é de uso individual. Então não pode ter um EPI e emprestar a fulaninho, né? A gente nunca sabe o que é que pode acontecer com aquilo ali. Bactérias, fungos, coisas do tipo que possa ser transmitido de um para outro. Então é equipamento de proteção individual de uso individual. Não empresta, não dá, não faz nada, é seu. Utilizou, efetua a higienização, guarda. Sempre que for utilizar, verifica a situação, as condições antes. A NR10, pessoal, ela fala aí sobre a segurança em serviço com eletricidade, né? E aí existe um projeto de instalações elétricas, diagrama unifilar, SPDA, o próprio treinamento da NR10, né, que é um treinamento voltado para os eletricistas. E aí ela trata também instalações elétricas fixas, definitivas, provisórias, que é o de obra, né? Então a gente tem que se desculpa, a gente tem que se adequar a esta NR na parte de instalações para evitar transtornos maiores, né? A gente sabe que a eletricidade ela é invisível, a gente não vê, não consegue verificar, saber que ela está presente naquele local. Então só tomando os devidos cuidados que a gente consegue garantir a integridade do funcionário diante da eletricidade, diante de uma situação energizada ou não. A NR12, uso de maquinário, né? Aí são máquinas e equipamentos onde essa NR sofreu uma alteração, vamos dizer que foi há pouco tempo, não foi tão pouco tempo assim, mas aí quando teve essa alteração, nós sabemos que os maiores empresários hoje são os políticos, né? E aí eles entraram na justiça tentando derrubar a NR12, porque todo o maquinário que existia nas fábricas, ele praticamente teria que ser substituído, né? Praticamente tudo. Máquina que era feito o manuseio a partir de um único comando, eles tinham que ser comando de manual, e várias alterações, como proteções de correia, de outras coisas das máquinas, e aí gerou um custo altíssimo para as empresas, né, para se adequarem à NR12 de máquinas e equipamentos, e aí fizeram com que alguns empresários, né, fossem para a justiça tentar derrubar esta NR. Graças a Deus não conseguiram, né, e aí ela está em vigor, está organizando muita produção por aí de muitas empresas, né, várias máquinas que estão saindo hoje de fábrica, já saem com as proteções. Ela deu uma organizada muito boa com relação a isso aí e até diminuiu o índice de acidente dentro
das fábricas, né, das grandes fábricas, das montadoras de produções aí. E a NR35 a gente também vai falar um pouco com relação a ela mais para frente, mas eu vou comentar aqui rapidinho. Todo trabalho acima de 2 metros de altura, né, no nível inferior, onde haja risco de queda, é considerado um trabalho em altura. E aí a gente enquadra alguns EPIs dentro dele, e a gente enquadra também ele dentro da NR10. Para o próprio eletricista, ele tem, são dois cursos que o eletricista tem que ter, o trabalho em altura da NR10, e aí várias outras coisas também. Eu não vou tratar tanto da NR35 agora, porque a gente já vai tratar mais para frente, né? E aí em seguida vou tratar também a NR18, que eu comentei com vocês, mas por aqui a gente encerra mais uma aula, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.